Bom dia a todos, que delícia ver a casa cheia, né, de uma palestra falando sobre Jesus, né? E nós então vamos convidar a todos para fazer a nossa oração, cada um fique da melhor maneira possível, e vamos então pedir a Maria de Nazaré, que é a protetora desta casa, que possa nos envolver a todos, para que realmente consigamos compreender a extensão da mensagem que vai ser colocada a cada um de nós. Vamos também pedir que possa abençoar o Irani, ele consiga achar as palavras mais acertadas para nos transmitir essa mensagem de Jesus. E assim, nesse clima de paz, de amor, de sustentação, nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, agradecidos por esta casa que nos acolhe, agradecidos pela oportunidade desta encarnação e que possamos estar sempre com as nossas mãos no trabalho, na seara de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora com vocês a palavra Irani Monteiro, que foi também um fundador da casa aqui, né? Então, fique à vontade, Irani. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sempre digo que falar aqui, para mim, é sempre uma emoção redobrada. Porque há 20 e tantos anos eu faço parte desse núcleo assistencial espírita de Maria de Nazaré. E, portanto, sou um filho de Maria, como já fui chamado pela espiritualidade. E é uma alegria muito, muito grande ver pessoas queridas, não só trabalhadores daqui da casa, como de outras casas, amigos queridos de jornada, pessoas do coração. Para nós hoje, que saímos pela cidade, eu tive essa experiência ontem, fazia muito tempo que eu não ia ao shopping, a gente começa a perceber uma diferença no ar. Músicas, enfeites e tudo mais. É o clima de Natal tomando vulto, tomando conta e trazendo a todos nós uma alegria que vai nos contagiando. Então, com o intuito de trazer um maior esclarecimento, quando eu fui convidado a fazer essa, vai ser a nossa última palestra de domingo desse ano, eu pensei em fazer uma palestra sobre o significado do Natal, o seu verdadeiro significado, porque precisamos entender muitas coisas que são tradições do Natal que foram incorporadas às civilizações desses séculos. Então, isso nos leva a refletir sobre a importância da data, a importância do nosso recebimento e retribuição disto que recebemos. Então, para começarmos, nós temos que falar um pouco antes sobre datas, sobre significados, sobre tradições que foram incorporadas às comemorações do Natal. Então vamos. O Jan Kinneret, também conhecido como Lago de Genezaré, é o maior lago de Israel. Ele se situa na região centro-norte e é abastecido pelo Rio Jordão. É um lago de 140 quilômetros quadrados, mais ou menos. O Jordão abastece esse lago, que depois deságua no outro rio que vai desaguar no Mar Morto. Ali encerra a jornada do Rio Jordão. E ele foi, durante muitos e muitos anos, o berço de figuras históricas e foi centro de abastecimento de todas as vilas que circundam aquele lago. Naquela manhã,
as águas plácidas do Kineret estavam calmas, mas calmas demais, que pouco rendeu aquela equipe de pescadores que voltavam ao porto com seus barcos vazios. Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, que viria a ser conhecido como Pedro, seu irmão André e outros companheiros de luta na pesca, voltavam para o porto com o barco totalmente vazio, com aquele semblante de tristeza, de desânimo, pois foi um dia totalmente improdutivo. Quando se aproximavam do porto, Simão viu aquele homem vindo, caminhando pela praia em direção ao cais. Quando estavam já bem próximo ao cais, ele lhes falou: joguem a rede para o outro lado. Simão, tomado de espanto, ele e o seu irmão André, olharam para o barco ao lado, onde estava João e Tiago, filhos de Zebedeu, companheiros de pesca, e mais alguns outros barcos. Ficaram espantados. E ele insistiu: joguem a rede para o outro lado e crede em mim quando eu vos falo. Eles, sem saber o que fazer, jogaram a rede. Aos poucos, aqueles barcos começaram a balançar, embora as águas do Kineret permanecessem calmas. Foi quando eles notaram que o balanço dos barcos é que as redes não comportavam mais peixes, de tão lotado. E entre júbilo, alegria, gritos, eles recolheram as redes. Foi quando ele lhes disse: como acreditaram no que vos falei, digo que conhecereis muitas verdades que vim trazer em nome do meu Pai. Por isso convido-vos a virem comigo para serem pescadores, não de peixes, mas pescadores de almas. Estava ali selada uma aliança forjada no plano superior há séculos atrás. Simão, olhando para ele, pensou: que homem é esse? E ficou olhando. Passado 3 anos e pouco, 3 anos e meio, mais ou menos, em frente ao palácio do poderoso governador da Judéia, Pôncio Pilatos, ele, olhando aquela multidão, fez a mesma pergunta: que homem é esse que vocês me entregam para o suplício? O povo aturdido olhando, e ele olhou para aquele homem, altivo, sereno, embora maltratado, vilipendiado pela soldadesca romana, ali se encontrava pronto para o suplício. Pilatos, virando, lavou as mãos. Esse gesto de lavar as mãos foi interpretado por muitos historiadores como o reconhecimento de Pilatos da altivez daquele carpinteiro nazareno, que não acreditou em momento algum nas tramas urdidas pelo Sinédrio que o culpavam de traição, mas via nele a tranquilidade, a paz, que não respondia a nenhuma das acusações. Mas ninguém conseguia olhá-lo nos olhos. Tamanha sua altivez, tamanha a sua serenidade. Que homem é esse? E hoje nós repetimos essa pergunta: que homem é esse? Que influenciou tanto a história do mundo, que mesmo tendo a sua data de nascimento incerta, mudou a história para antes e depois do seu nascimento. Que homem é esse
que a sua data de nascimento foi uma convenção adotada por um imperador, que, vendo seus súditos que seguiam aqueles ensinamentos daquele homem simples, ele tentou agradá-lo àquele povo. Então convencionou uma determinada data para comemorar o nascimento dele. Ao mesmo tempo, o Papa da época, Júlio I, querendo também agradar todos os seus súditos, adotou a mesma data, que era uma festa pagã. Ficou convencionado, então, aquela data, 25 de dezembro, para comemorar o nascimento daquele homem. Que homem é esse? Que nunca frequentou uma escola, mas é considerado o mestre por excelência. Que, embora não possuísse nenhum diploma, foi considerado e é ainda considerado o médico dos médicos, tendo realizado curas consideradas impossíveis, mesmo hoje, diante da medicina moderna. Que homem é esse? Que nunca usou uma coroa, a não ser aquela coroa aviltante de espinhos que lhe colocaram no dia do suplício. Mas é considerado o Rei dos Reis e, como tal, foi cultuado durante muitos séculos por todas as potestades do mundo. Que homem é esse? Sobre o qual existem hoje cerca de 200 mil livros catalogados na Biblioteca do Congresso Nacional dos Estados Unidos, cujo tema principal é a vida dele. E são estimados hoje 15 milhões de livros já publicados com o mesmo assunto. E, anualmente, milhões de documentos, de crônicas são publicadas. Que homem é esse? Que deixou seu maior ensinamento numa frase: amem-se como eu vos amei. E hoje, passados 20 séculos, o mundo não conseguiu aprender e muito menos aplicar esse ensinamento tão básico. Que homem é esse? Esse homem, meus irmãos, é Jesus de Nazaré. Quando da codificação da doutrina espírita, na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec inquiriu aos espíritos superiores: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E ele recebeu a mais curta de todas as questões da codificação espírita: Jesus. E nós, espíritas, que nos consideramos cristãos e que o que temos feito? O que temos feito de ação para fazer jus ao legado dessa criatura inigualável, o espírito mais puro e elevado que já pisou neste planeta? Seguimos como modelo e guia? Praticamos seus ensinamentos, amando ao próximo como a nós mesmos? Perdoamos aqueles que têm nos ofendido? Estas reflexões são mais do que necessárias frente ao mundo em que hoje vivemos, com todas as suas mazelas e diferenças, onde ele é desacreditado por várias crenças da nossa sociedade. E ainda mais em breve, que vamos comemorar a data do seu nascimento. Então precisamos refletir sobre o significado desse homem inigualável que foi Jesus de Nazaré. Por incrível que pareça, a sua data de comemoração, 25 de dezembro,
não tem nada a ver com o verdadeiro nascimento dele. Nessa data, desde a antiguidade, era uma festa dos povos pagãos que comemoravam a volta do Deus Sol. Por quê? Entre 20 e 25 de dezembro, no hemisfério norte, existe o solstício de inverno, cujas noites são mais longas e os dias mais curtos. No dia 25, o ciclo se reverte. O dia passa a ser mais longo. E eles comemoravam o nascimento do sol. Porque com ele voltava, com o sol voltava toda a exuberância da natureza. As neves se derretiam, as plantas, os animais saíam dos seus hibernamentos, a natureza florescia. E essa data foi adotada pelo imperador Constantino, que se tornou cristão e aproveitou que os seus súditos já comemoravam a volta do Deus Sol para agradá-los, para que não se sentissem relegados, determinou que 25 de dezembro seria a comemoração do aniversário de Jesus. Estudiosos do Novo e do Antigo Testamento dizem que naquela época, segundo o Evangelho de Lucas, ele diz que os pastores estavam no campo, pastoreando as suas ovelhas, numa noite estrelada. Isso já demonstra que naquela época não era possível ser isso. Porque, embora se situe no sul do hemisfério norte, Israel tem invernos que chegam a ser rigorosos. Então é impossível aos pastores ficar no campo com as suas ovelhas. Também por causa do frio, não dá para imaginar uma criança nascendo na estrebaria, como é narrado nos evangelhos. Para muitos, com essa celebração do Deus Sol, que era o solstício, era uma data de alegria, não era totalmente pagã, como se afirmava, era data de alegrias. Então, assim ficou determinado. E com essa convenção foram adotados aquilo que seguia as comemorações do Deus Sol. Quando há um degelo, que as plantas são cobertas de gelo, que chegam a se curvar pelo peso daquela neve, umas das árvores que mais resistem é o pinheiro. Símbolo da resistência e da fertilidade, porque ele não morre sobre as agrúrias do inverno. Ele volta pleno, com a sua vigorosidade cresce. E ele era adotado também como símbolo de vida. E ficou como símbolo daquele nascimento, a tão conhecida, a tão propagada nossa árvore de Natal. Foi incorporada também às comemorações. E a tradição diz que os antigos, quando comemoravam essa data do Deus Sol, costumavam fazer enfeites para mostrar a sua alegria, o seu contentamento de poderem voltar àquela vida de convivência que o inverno rigoroso, que a neve, tolhe das pessoas que ali viviam. E aí vem o hábito dos presentes. Foi incorporado no século IV. Porque existia na cidade de Mira, na Turquia, um sacerdote, Nicolau, que, movido de compaixão pelos semelhantes, ele saía nas noites de inverno, com seus trajes encapotados, caminhando pelo meio da neve, levando agasalhos, levando alimentos, levando lembranças e presente para as crianças. Seu nome era Nicolau, que entrou na tradição nórdica de São Nicolau, o São Nicolas, o famoso
Papai Noel, que ganhou mais vida na década de 30, através de uma campanha publicitária, onde ele foi colocado com as cores de uma grande marca de refrigerante americana, vermelho e branco, com seu gorro, com a sua barriga exuberante, com seu sorriso, as suas bochechas rosadas, que transmitia alegria e tornou-se também um símbolo adotado. Convenções. E aí, outra narrativa que foi incorporada ao Natal são dos Reis Magos. Melquior, Gaspar e Baltazar. Existe uma interpretação muito profunda de São Beda, que viveu no século V, sobre o significado desses três reis. Primeiramente, na antiguidade, rei era quem detinha conhecimento. E esses três homens detinham muito conhecimento. Astrônomos, astrólogos, matemáticos, todos eles. E eles representavam as três raças da humanidade. Melquior era velho, de cabelos brancos, e veio da terra dos caldeus. Gaspar era moço de 20 anos e partira de uma distante região do Mar Cáspio. Baltazar era mouro, de pele escura, barba cerrada, com 40 anos. Então, três raças, três etapas da vida. E cada um com seu significado no nome. Gaspar significa aquele que vai inspecionar. Melquior quer dizer, meu rei é luz. Baltazar se traduz por Deus manifesta ao rei. E eles representavam tudo isso. E os seus presentes que eles trouxeram ao menino nascente. Melquior trouxe o ouro, que na antiguidade era reconhecimento de realeza. Ele reconhecia a realeza de Jesus. Gaspar trouxe o incenso ou o olíbano, que reconhecia a divindade daquela criança. Baltazar trouxe a mirra, em reconhecimento da humanidade. Então, todo esse significado que esses sábios do Oriente trouxeram foram incorporados. E aí muitos perguntam, mas existe um outro componente, que é a estrela de Belém. Diz a tradição que esses sábios, esses reis, foram guiados por uma estrela muito forte que pairou sobre Jerusalém e Belém. Muitos se indagaram o que poderia ser isso. Mais recentemente, há uns anos atrás, a NASA, usando de toda a sua tecnologia, fez o mapeamento do céu na época que supostamente Jesus nasceu. E descobriram que houve no ano 3, antes do nascimento de Cristo, uma grande conjunção planetária que brilhou sobre aquela região do Oriente. Em 12 de agosto do ano 3, ocorreu a conjunção do planeta Vênus e Júpiter, que teve um significado astrológico muito grande, que aqueles três sábios sabiam, por isso eles vieram. Mas, posteriormente, Johannes Kepler, o grande astrônomo, em 1614, determinou que no ano 7 a.C., aconteceram 3 conjunções do planeta Júpiter e Saturno, sempre naquela mesma posição. Com isso, nos leva à seguinte condição: Jesus não nasceu em dezembro por causa do inverno, e nem no ano 0 considerado da era cristã. Então, fica a questão:
Como ficou então o nascimento de Jesus? A resposta a essa questão, para nós, não importa se ele nasceu no ano 0, 1, 2 ou 5 antes. Porque quando um padre resolveu fazer o calendário antes e depois de Cristo, já houve aí o erro de 1 ano, porque não existia o ano 0. Eles não consideravam o 0 importante. Então, do ano 1 antes, passou para o ano 1 depois. Então, isso ficou assim meio que incerto, vamos dizer a palavra correta. Mas, no século 17, 1685, nasceu na França um movimento chamado Iluminismo, onde vários famosos da época, como Thomas Hobbes, Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, questionavam tudo. Tudo precisaria ter provas concretas. Tudo precisaria ser demonstrado. Nada deveria ser levado em conta se não tivesse demonstração. E eles questionavam exatamente como considerar a existência de um homem baseado em 4 relatos, que são os 4 evangelhos canônicos. Isso ficou em dúvida. Mas eles esqueceram de uma coisa. Porque se é difícil achar vestígio de um homem que não tinha morada fixa, não casou, não teve família, não deixou descendentes, que viveu 33 anos no meio do Oriente, mas ele transformou depois a vida de todo mundo. Eles não consideraram fatos históricos relevantes. Todo o Império Romano foi registrado por historiadores. Existem livros e mais livros escritos por historiadores famosos, relatando o início, o apogeu e o declínio do Império Romano. Entre eles, Flávio Joséfo, um historiador judeu romano que viveu do ano 37 ao ano 100 depois de Cristo. No seu livro Antiguidades Judaicas, ele faz uma referência muito importante. Naquele tempo, diz ele, por ocasião do governo de Pôncio Pilatos, apareceu Jesus. Um homem sábio, se é que dele podemos usar esse termo, homem. Pois ele fez coisas maravilhosas. E para os que aceitam a verdade com prazer, ele foi um mestre. Atraiu muitos seguidores, entre judeus, gregos e outras raças. Ele foi o Messias esperado pelos judeus. Ele apareceu vivo no 3º dia depois do seu sepultamento. Isso não está na Bíblia, isso está num livro histórico. E como tal, havia predito os profetas, que tinham também predito coisas maravilhosas a respeito dele. A espécie de gente que tira o nome dele de cristãos subsiste até os nossos dias. Segundo historiador conhecidíssimo da história romana, Cornélios Tácitos, que viveu do ano 56 ao 120, ele fala: este homem, esse nome cristão que vem de Cristo, que sobre o principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos entregou ao suplício. Mais uma referência histórica. Depois Plínio o Moço, conhecidíssimo historiador romano, diz que existia aquele homem que deu a sua vida para salvar todo o seu povo, dando como exemplo a não violência,
se entregando ao suplício. Isso está no livro de Plínio Moço, Crônicas, volume 4, página 106. E por último, Tertuliano, que viveu do ano 155 a 200, que fala, ele escreveu que esse homem, tendo mesmo recebido, ele fala para o imperador, que ele recebeu, o imperador Tibério, que ele recebeu informações sobre a divindade do Cristo, e ele gostaria que o Senado discutisse isso. Tibério, o imperador, já havia recebido essas notícias, que havia um homem que realizava prodígios, que era chamado de Deus pelos seus seguidores, e ele temia uma revolução na Judéia. Tibério, como um bom governante, ele resolveu que se averiguasse pessoalmente. Chamou um senador da sua confiança e pediu que ele fosse até a Judéia verificar a veracidade dessas informações. Esse senador, de uma família tradicional romana, de políticos, servidor fiel de Tibério, aproveitando o momento da sua vida de muita tristeza, que a sua filha havia adquirido a hanseníase e a tão temida lepra daquela época, não havia cura, e o clima de Roma não facilitava. Ele prontamente ajudou, aconselhado pelos médicos, que a região da Judéia faria bem à menina, pois era um clima seco. E ele foi. E lá chegando, ele começou em Jerusalém, mas por intriga dos palacianos, que sempre houve no clima político, ele resolveu mudar. Ele foi para Cafarnaum, com a família, seus servos e a sua filha doente. Lá chegando, ele ouviu ainda mais relatos daquele homem que pregava amor, que pregava paz, que realizava fenômenos. Mas o seu orgulho patrício não aceitava essas ideias. Até que um dia, ele tentando agradar a filha no leito que já prenunciava um leito de morte, a pequena Flávia, ele disse que faria tudo por ela. Ela falou, eu quero conhecer aquele carpinteiro que realiza prodígios. O orgulho romano o bloqueou. E ele, sem saber o que fazer, foi caminhar à beira do Ian Kinneret, o largo de Genezaré. E ali caminhando, cabisbaixo, ele viu aquele homem vindo ao seu encontro. Era Jesus de Nazaré. Ele olhou, sentiu a energia daquele homem e gostaria de pedir ajuda, mas o seu orgulho falou mais alto. Mas mesmo assim a sua filha Flávia foi curada à distância, só pelo pensamento e a conexão com Jesus. Esse homem, vocês receberam esse folheto, que teve essa atitude, era Públio Lentulus, enviado de Tibério na Judéia, procônsul, que foi conhecido posteriormente como uma figura central do Espiritismo, Emmanuel. No livro Há 2000 anos, Emmanuel relata esse fato. E ele diz, para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela comemoração de lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração inflexível, que não soube aproveitar aquele minuto radioso, que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Ele deixou, pelo seu orgulho, de seguir aquele homem.
E durante 20 séculos ele passou a segui-lo de outra forma. A sua filha Flávia foi curada. Narra-nos Chico Xavier que aquela menina doente, filha do Públio Lentulus, era ele, Chico Xavier, há 2000 anos atrás. Isso nos faz refletir. Então, devido a todos esses fatos relatados dos historiadores romanos, dos evangelhos e essa carta de Públio Lentulus, nós vemos que a história não está incorreta. Não há vestígio da personalidade da morada, mas tudo está em coerência com o ensinamento de Jesus. Existe a evidência da Bíblia. E essa pessoa histórica existe. Os cristãos adotaram aquele festival do 25 de dezembro para fugir da perseguição e depois para continuar sendo fiéis aos imperadores, às autoridades. Mas isso, como eu disse a princípio, não importa. A data, o dia, o mês, o ano, para nós não importa. Importa é o significado. Dom Inácio de Loyola cunhou uma frase: para quem acredita, nenhuma palavra é necessária. Para quem não acredita, nenhuma palavra é possível. Então, é a fé. E aí, de todos os símbolos do Natal, fica o presépio. A representação do nascimento de Jesus. No ano de 1223, na Úmbria, centro-oeste da Itália, região montanhosa, ao redor da cidade de Assis, que fora das suas muralhas, hoje Assis Nova está no vale, mas Assis Velha permanece lá no alto, com as suas muralhas antiguíssimas. Ao lado das muralhas existem inúmeras cavernas. Existiu e continuam a existir. Essas cavernas serviam de abrigo para os viajantes, para os pastores, para os próprios animais que se escondiam ali dos temporais, das nevascas, do mau tempo. Francesco de Bernardone, que recusou toda a fortuna do pai, recusando até o próprio nome, passando a ser apenas Francisco, o Francisco de Assis. Ele peregrinava pela redondeza, por todas as cidades ao redor de Assis, levando o seu alento, a sua palavra, praticando curas também. Ele, o grande amigo de Jesus, segundo Dante Alighieri, foi o maior sol que brilhou sobre a Itália em todos os tempos. Ele veio com a missão explícita de resgatar o Evangelho de Jesus. Missão dada por Jesus na espiritualidade a João, que renasceu como Francisco. E ele, naquelas cavernas, ele se recolhia para meditar. No Natal de 1223, ele resolveu fazer numa das grutas ali uma missa. Já que nas missas da catedral, das igrejas, havia uma segregação. Os primeiros lugares eram dos nobres. Depois vinham os ricos, os poderosos e, por último, aquelas pessoas de menos posses. E a muitos nem era permitido a entrada. E ele resolveu, tal como Jesus, o seu grande amigo, fazer uma missa para aqueles deserdados. Os pobres, os aleijados, os indigentes. E escolheu justamente aquela caverna em que ele meditava. E resolveu mostrar o nascimento de Jesus.
colocando ali imagens em tamanho quase real de Jesus, de Maria, dos 3 reis magos e uma pequena manjedoura com uma criança. Acendeu archotes em volta de toda a caverna, esperando chegar o público e chegar os primeiros ouvintes e assistentes. Uma vaca, um boi, uma ovelha, um jumento e um carneiro. Ele, como era o irmão de todos, falou: vem vindo, meus irmãos, e se acomodem. E eles deitaram em volta daquele presépio montado. E ali ficaram quietos. E o público foi chegando. Aquilo lotou quando ele começou a falar. Francisco era um orador maravilhoso. A palavra ganhava uma clareza na voz daquele homem franzino. Passava pouco mais de 1,5 metro, tão pequenininho que era, mas de uma potência espiritual, de uma luz sem igual. Na sua biografia, escrita por Tomaso de Celano, seu seguidor, ele conta que enquanto ele falava na missa, falando do nascimento de Jesus, a claridade da caverna foi ficando branca, diferente daquela luz bruxulelante do archote, das tochas. E aquela luz foi se concentrando, ficando forte, sem ferir as vistas, entretanto, e se concentrou no coração de Francisco. Foi quando ele, Tomaso, viu, e muitas pessoas viram e testemunharam depois, que ele gesticulava e o braço dobrado. Em seu braço apareceu uma criança, recém-nascida, saudando a todos. Coisas de Francisco. O grande amigo de Jesus, que teve muitos fenômenos prodigiosos, muitos fenômenos que marcaram a sua vida. E aí, depois de todas essas considerações, o Natal, geralmente nós associamos esta celebração a um período de férias. Reuniões, troca de presentes, alegria, mas o seu sentido genuíno possui um significado mais simples, mas ao mesmo tempo mais profundo de todos, que é o nascimento daquela criança que veio resgatar o valor da humanidade, veio ensinar o amor para a humanidade. Então, cabe-nos avaliar o verdadeiro significado do Natal. O Natal, na sua essência, significa nascimento. A palavra Natal, do nascimento. Por isso nós vemos em romances, em poesias antigas, a minha terra natal, o meu torrão natal, o meu país natal, e virou o nascimento de Jesus. Mas o que é verdadeiramente o Natal? Ele está dentro de cada um de nós. Ele se manifesta de maneiras diferentes, mas sempre renascendo. Ele significa mais do que nascer, significa renascer. Não importa, volto a repetir, quando ele nasceu, importa o que significa para nós. Pergunte a uma mãe que está ao lado de um filho, num hospital, por dias e noites a fio, ali rezando, pedindo pela vida daquele ser amado. Quando ela recebe a notícia, debelamos tudo, ele está fora de perigo. Naquele momento, Jesus renasce. Quando um ser amado está na mesma condição, de repente, não, ele está curado, vai em paz.
Jesus renasce no coração daquela família. Pergunte a quem sofre de uma doença grave. Depois de muito tratamento, muito sofrimento, idas e vindas, vem a notícia: já está curado. É o renascimento de Jesus para quem recebe essa notícia. Quem está desesperado por qualquer motivo, de repente encontra um momento de paz, num abraço, numa palavra, numa mensagem que recebe. É o renascimento de Jesus. Para quem perde um ente amado, que leva um baque dessa estrutura, passado algum tempo, recebe aquela mensagem: eu estou bem. Naquele momento, o Cristo renasce em nossos corações. E para quem acredita verdadeiramente no Cristo, ele renasce a cada dia. A cada dia que acordamos plenos de saúde, a cada dia que revivemos a nossa vida, temos uma nova oportunidade de trabalho, de progresso, o Cristo renasce e permanece conosco. As comemorações do Natal, não importa como cada um de nós irá comemorar o Natal. Seja qual for a tradição. Existem várias tradições. Nós que somos uma raça de muita ascendência europeia, temos muitos antepassados, cada um com as suas tradições, com seus pratos, com seus costumes. Vamos manter sim essas tradições. Se é uma mesa farta, vamos comemorar uma mesa farta, com alegria, com paz, com amor a todos os presentes. Haverá um momento em que vai ser a primeira vez que naquela comemoração vai faltar uma pessoa, fisicamente falando. Mas ela do outro lado, do lado da verdade no mundo espiritual, estará presente através da lembrança e através do nosso amor. Vamos comemorar. Se a nossa tradição, o nosso costume pede brindes, alegrias, vamos comemorar. Mas não vamos esquecer o verdadeiro significado do Natal. O aniversariante. Quando estivermos ali plenos de alegria, famílias, amigos, música, brindes, toda aquela luz, toda aquela energia, vamos, um momento, elevar o pensamento ao aniversariante. Lembrando que ele, Jesus, é o responsável pela existência do Natal. Porque Natal é amor, é paz, é compreensão todo dia. Quando agimos assim, nós fazemos renascer a esperança, a paz e a alegria. Para encerrarmos, hoje não se fala mais velho, fala 50 a mais. Eu, como 50 a mais, nós tínhamos no passado um costume que hoje eu percebo que permanece, mas se perdeu muito. Antigamente a gente ia na papelaria, aqueles balcões cheios de cartões, aqueles cartões maravilhosos, e eu sempre preferi cartões em branco, porque a gente colocava neste cartão aquilo que vinha do coração, a mensagem que a gente desejava para entes queridos. Escrevia. Era costume, os mais novos não devem nem saber, a gente comprava as cartelas de selo para fugir das filas do correio,
lambia o selo, punha ali, ia com aquela pilha de envelope e jogava. Com o advento da internet, isso mudou. Hoje as mensagens são através de e-mails, mensagens instantâneas, a gente acha uma imagem bonita, copia, cola, às vezes escrevemos, às vezes não. E eu há muitos anos tenho o costume de fazer algumas mensagens. Eu não tenho, confesso, a capacidade de escrever assim, mas os amigos espirituais sempre me dão uma mãozinha. Sempre eles me ditam alguma mensagem e já há muitos anos eu ponho aquela mensagem, em nome meu, da família e de todos. A coincidência, no dia 14 de dezembro de 2011, 14 anos atrás. Parece pouco tempo, mas 14% de um século. Eu, nessa época, estava preparando uma palestra e pensei em tudo isso, nessa reflexão, de não esquecermos o aniversariante, de transmitirmos um pouco de paz. Eu comecei a escrever, e para minha surpresa foi um texto relativamente longo no formato de carta, que eu tomo a liberdade de ler para vocês. Carta a um amigo querido. Campinas, 14 de dezembro de 2011. Querido amigo de todos os tempos, tomei a iniciativa de escrever-te para me reaproximar de ti, pois muitas das minhas ações acabaram por nos separar, embora saiba que tu nunca afastastes de mim. Pelo contrário, esteve muito próximo, zelando e me protegendo, principalmente me ouvindo, mesmo quando eu nada dizia. Sei também que a nossa amizade, um amor puro e verdadeiro, nunca foi abalado, pois entendes muito bem das minhas fraquezas e, como sempre fez, as releva e torces para que eu me recupere e nunca mais erres. Hoje, refletindo sobre a minha vida, observei que muitas pessoas por ela passaram, umas marcando-a, outras prejudicando-a, e outras tantas entrando na minha vida para nunca mais sair. Mas no meio de tantas idas e vindas, tu permaneceste sempre ao meu lado, mesmo sem eu te dar a devida importância. Por isso, na aproximação de mais um aniversário teu, tomei a iniciativa de me reaproximar de ti e para tanto queria te presentear. Porém, não sei qual presente mais te agradará. Chamam-te médico. Então pensei num lindo estetoscópio envolto num estojo de veludo que vi em uma loja outro dia. Mas lembrei que não costumas auscultar o coração das pessoas e sim tocá-lo com seu amor infinito. Chamam-te também mestre. E para alguém nessa função, viria a calhar uma linda caneta com detalhes em ouro. Porém, teus ensinamentos dispensam a palavra escrita, pois sempre ensinaste pelo exemplo, pois tudo o que disseste foi por ti praticado em todos os momentos. Chamam-te ainda rei, mas uma coroa fica além das minhas posses. E sei também que no teu reino não há o costume de se portar e se vestir diferentemente dos outros. Pelo contrário, sempre procuraste viver junto aos mais pobres e os mais humildes. Chamam-te amigo, assim mesmo, grafado em maiúsculo. E como disse na introdução, um amigo de todos os instantes. Por isso, em nome dessa amizade,
resolvi dar-te o que eu tenho de mais sincero, abrindo meu coração e compartilhando com todas as pessoas o meu presente. Então, quando for comemorar o teu aniversário, junto àqueles que mais amo e por quem sou muito amado, iremos juntos desejar que nesta data todos os homens, independente da cor, raça ou credo, tenham paz, harmonia e muito amor, pois esse sempre foi o teu desejo. E também o maior presente que podemos te oferecer. Pedirei também a todos os meus amigos, peço a todos que aqui estão presentes, que façam o mesmo. Pois se assim fizermos, criaremos uma corrente positiva que não só nos unirá, mas também chegará a ti na forma que sempre tu fazes chegar a nós. Uma luz de compreensão, amor e fraternidade. Iremos juntos comemorar, sempre lembrando que o aniversariante és tu, mas os presenteados somos nós, por ter-te sempre ao nosso lado em todos os instantes da nossa vida. Feliz aniversário, Jesus, amigo de todos os instantes, um amigo espiritual. Assim, eu quero em meu nome, em nome desta casa, Maria de Nazaré, que nos acolhe sempre e que hoje, repleta de amigos da luz aqui presentes, nos abençoe em nome dessa mãe querida, envolvendo a cada um de nós, trazendo a paz, a luz e a harmonia de Jesus. E daqueles amigos que aqui chegam, dizendo-nos: estamos bem, fiquem bem, sigam em paz. Em nome de todas essas pessoas, esses espíritos amigos, eu desejo a todos um feliz, um santo, um abençoado e um iluminado Natal. Muito obrigado e muita paz a todos. Graças a Deus. Gratidão, né? Muito gostoso poder ouvir tanto sobre Jesus, né? E dizem que as passagens de Jesus aqui pela Terra ficaram gravadas, né? E a gente pode acessar essas gravações enquanto a gente dorme, se a gente estiver na sintonia correta. Então a gente pode pedir para o nosso anjo de guarda, pedir para Deus que a gente possa ter acesso a tudo isso e sentir que quando a gente assiste o The Chosen, é uma delícia. Imagine ver o próprio Jesus, né, nessas filmagens que ficam gravadas para sempre, né, na história. Então a gente convida a todos que possam acessar esse arquivo de Deus, né, que fica aí. Eu vou convidar a Cidinha para fazer a nossa prece final. Por favor, Cidinha. Presente, minha mãe. Obrigada, Irani. Muito obrigada. Estou muito emocionada, gente, porque eu vou declarar para vocês que todo esse ensinamento, todo esse conhecimento que ele tem, eu garanto que nem a metade das pessoas que estão aqui conheceu toda a história que o Irani contou hoje para a gente. É gratificante isso, gente. Eu estou muito feliz. E agradecida a Deus e agradecida também por todas essas pessoas que estão aqui hoje, poder ouvir o que ele tinha guardado aí para nos trazer para a gente. É gratificante. Esse conhecimento que ele tem, gente. Não sou eu. Um conhecimento. São eles. São eles, né? Mas você conseguiu transmitir tudo isso para nós todos que estão lá. É ou não é, gente? A gente sai daqui com o coração repleto de amor, de
de alegria, de tudo, gente, de tudo, porque é gratificante. É gratificante ver esse salão iluminado com essa luz de Jesus, de Maria de Nazaré, nos abraçando, nos trazendo esse carinho tão grande que ela trouxe essa manhã para a gente. Obrigado, Jesus, por podermos estar aqui. Obrigado, equipe espiritual que nos trouxe até aqui. E vamos fazer uma prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Tenhamos todos um Feliz Natal, com muita paz, com muita alegria, com muito amor. E saibamos distribuir esse amor que a gente tem a cada um que a gente encontrar, a cada um que a gente vê. Passar essa alegria, esse amor. Que é o amor de Jesus. E não é só no Natal que a gente tem que desejar isso para todos. Obrigada, queridos. Obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Sobre essa figura de Jesus, porque as outras são sempre as católicas, né? Essa daqui é diferente. Essa imagem foi o relato do Emmanuel, que quando conheceu Jesus nas margens do Kineret, ele olhou para ele e relatou isso. Quando ele narrou isso a Chico Xavier, é a mesma pessoa que fazia retratos falados. Foram várias sessões. O Emmanuel ia dizendo ao Cristo, porque nesse relato ele dá a descrição física de Jesus. Ele dá a descrição dos cabelos, da altura, da barba, da mão, dos olhos. E Emmanuel relatava a Chico, e ele passava a esse artista que ia desenhando. Não, aqui é assim, saiu esse retrato. E o mesmo acontece com a fotografia, o retrato de Maria de Nazaré. Então é um retrato falado. Existe uma corrente que diz que esse retrato surgiu na Idade Média. Mas, volto a dizer, relatando Inácio de Loyola. Para mim, eu não preciso de provas. O que Emmanuel relata no seu romance, há 2000 anos, para mim é suficiente. Então, para mim, é o Jesus retratado aí. É aquele Jesus que nós seguimos. Então, quando eu preparava a palestra, me deparei com isso, eu falei, não, eu vou levar isso daí, porque muitos espíritas conhecem, mas outros não. Porque está aí o retrato de Jesus, não o retrato falado, mas a descrição física dele. Emmanuel diz, Públio Lentulus, né, que ele era um homem belo, tal qual a sua mãe. Então é isso que nós acreditamos. Obrigada. Muito obrigado pela presença de todos. Se fumar também, eu quero essa carta. Eu queria muito essa carta aí que você escreveu. Eu te mando depois, eu compartilho. Obrigada. Obrigado. As suas Obrigado palestras por são tudo. sempre muito emocionantes. Se quiser sentar, fica Não, Número, de 1 a 21. de 1 a 21. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganhou o livro. Agora, de 21 a 44. Você. 21 a 44. 29. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vamos lá desligar. Espera aí, deixa eu
Meu contra-regra é tirar o som aqui, que depois todos vão receber o áudio. O Gustavo vai nos passar o vídeo, vai estar no Instagram. A gente compartilha o link depois com todos que quiserem assistir, rever. E presente nessa manhã.